é que é, pessoal? Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Hoje estamos aqui para discutir uma boa refeição pós-treino. Será que é choco frito? Será que é uma bifana? Uma francesinha? Temos pessoal de todo lado, tirando o Fragoso que não conta, e vamos discutir qual é que é a melhor abordagem para os vossos pós-treino, o que é que vocês devem comer a seguir ao treino, consoante o tipo de alimentação que têm feito ao longo do dia, se é mais proteína, se são mais hidratos, quantidades e afins, para vos poder ajudar então a dar a resposta àquilo que é um pouco também a conversa da janela anabólica e da importância do pós-treino. E para isso temos aqui o grande António Silva, o grande Miguel Costa, o pequeno Fábio Fragoso e eu. Eu. Portanto, espero que gostem desta conversa. Como é que estão, pessoal? Top. Impecáveis. Estava melhor na praia, mas pronto. Não se pode ter tudo na vida. Tinhas um router, lavas o PC, estava ótimo. Yeah. Ainda davas aquele mergulhinho enquanto estávamos a bater o tópicozinho. Estou a fazer um podcast na praia. Mano. Eu acho que sim. Eu, aliás, é tal e qual como estávamos a falar. Eu, por mim, desmarcávamos os treinos da manhã todos e íamos para a praia. Torna-te uma questão, fica Foi registado. o que eu fiz. Mas- Só para mas avisar que foi o que eu fiz. Estou à espera dos 3 vacilões aqui. Mas só vale se desmarcarmos 2 minutos antes do treino começar. Só assim. Mas marcas o treino já na praia? Exato. Ali. Com foto em anexo e tudo. Exatamente. No trânsito, assim. Tomei a vacina. Então, mas vamos a isto, pessoal. Bem, vou fazer aqui um mini briefing inicial. A refeição pós-treino é muito falada e com bastante razão como a primeira, de certa forma, primeira refeição ou oportunidade que nós temos de dar nutrientes que vão, de certa forma, dar resposta ao treino. Ou seja, nós quando treinamos causamos um stress, metemos o corpo num processo de recuperação e esse processo de recuperação requer recursos. Recursos esses, energia e nutrientes. Vamos buscar onde? A alimentação. E, curiosamente, também é logo nas primeiras horas, no primeiro período a seguir ao treino, que se dá aquilo que na gíria se chama janela anabólica, ou janela de oportunidade, que é uma espécie de um período após o término do treino, onde estamos muito mais sensíveis aos nutrientes e onde será, hipoteticamente, dado um melhor aproveitamento de qualquer nutriente que entrará no corpo em prol da nossa recuperação e do nosso crescimento muscular. Por isso, e muito por isso sim, é que é dada tanta importância à refeição pós-treino, ou seja, a primeira refeição que nós fazemos a seguir ao treino. Mas, no entanto, surge sempre aquela questão de qual é que é a melhor refeição pós-treino, como é que ela deve ser composta e como é que nós a podemos enquadrar na nossa alimentação geral, porque, na verdade, nós não fazemos só uma refeição pós-treino, nós fazemos várias refeições ao longo do dia e queremos encontrar a melhor forma de enquadrar tudo isso. E gostava de ver os vossos parceiros aqui nesta temática, não sei por onde é que querem pegar para partirmos isto tudo. Vou pegar. Pronto. Sai daqui na sequência do último podcast sobre o pré-treino, onde eu continuo a encaixar este tipo de refeição, lá está, numa categoria do timing nutrientes. E mais uma vez, a leitura que eu costumo fazer, as mais recentes até, acaba por nos dizer que se nós atingimos um target calórico e de macronutrientes adequado ao longo do dia e com o fracionamento desses macronutrientes bem feitinho, acaba por não haver essa grande necessidade de uma super preocupação aqui disto. Claro que pode haver aqui cuidados, claro que a refeição pós-treino tem a sua importância, no entanto, quando isto já está bem orientado, quando o aporte calórico, distribuição de macronutrientes e a sua distribuição ao longo do dia já está bem orientada, acaba por não ter que haver aquela dor de cabeça e podemos fugir aqui um bocado àquela clássica do quase que vamos a correr para o balneário para ir tomar o shake de proteína, porque senão os ganhos vão embora. Pronto, ao que parece, isto não funciona bem assim. E aqui o Francisco introduziu aqui a parte da janela anabólica, que efetivamente parece existir alguma vantagem em termos ali uma refeição pós-treino. No entanto, não é aqueles 30 minutos que a malta vai a correr
com pressa. Primeiro que tudo, essa refeição pós-treino, essa sensibilidade que nós temos para a recepção de nutrientes, parece ter uma janela maior do que se pensava há uns tempos atrás. E depois, esta refeição pós-treino, como em todas as outras, terá que ter em conta as refeições, por exemplo, anteriores. Há que ter em conta o que foi comido o pré-treino e quando é que foi essa refeição pré-treino. Porquê? Aqui já introduzir aqui uma parte que não queria fazer já, mas acho que faz sentido pôr já. Que também falámos no pré-treino, que é se nós treinarmos 1h30 depois do treino e acabarmos o treino 2h30, 3 horas depois da refeição pré-treino, não há propriamente, também consoante, se tivermos uma boa refeição pré-treino, não há propriamente aquela pressa de irmos logo a correr. Ou seja, se ingerimos não sei quantos gramas de hidratos, 40 ou 50 gramas de proteína, provavelmente não precisas de ir a correr logo à pressa. Agora, se o teu treino foi de manhã, se treinaste em jejum ou se comeste muito pouco, provavelmente essa refeição pós-treino, o quão perto do treino acaba por fazer mais sentido. Porque se a tua refeição pré-treino foi a do dia anterior, ou foi o almoço e já foi há muito tempo, então esse timing de nutrientes acaba por ter aqui alguma urgência, porque se a última refeição foi há 4, 5 horas, já vos ir para cima disso, então acaba por ser um pouco mais urgente ingerir o mais rápido possível. Principalmente para quem treinou em jejum, faz sentido, num espaço que calhar 30, 45 minutos depois do treino, então temos aí uma boa refeição, onde pelo que eu tenho lido também, acaba por fazer sentido ali uma dose à volta das 0,4 a 0,55 gramas por quilograma de proteína. E também introduzi já aqui a parte dos hidratos de carbono, que também iremos falar à frente. O que eu tenho lido também acaba por nos dar o parecer de que, se mais uma vez estiver tudo bem distribuído, não existe assim uma necessidade absurda de ter uma carga gigante de hidratos de carbono pós-treino. Porque, primeiro de tudo, o uso do glicogênio muscular também não acaba por ser total. Nós não conseguimos utilizar todo o glicogênio muscular no treino, neste caso no treino de força, nós não conseguimos. E naturalmente, com uma refeição, com uma alimentação assim bem fracionada, acabamos por conseguir suprir isto. E, mais uma vez, isto ganha outra importância, este alto teor em hidratos de carbono pós-treino ganha importância para pessoas que fazem bidiários. Ora, para pessoas que fazem bidiários, então, para tentar então repor o glicogênio muscular e hepático de um treino para o outro da forma mais eficaz possível, parece fazer sentido então, vamos, entre aspas, sobrecarregar hidratos de carbono nesta ou nas próximas refeições pós-treino. Neste caso, entre os dois treinos, se for um bidiário ou se for um treino de manhã e um treino à noite e um treino de manhã, acaba por fazer mais sentido. Pronto, eu concordo no geral com o Fragoso. Uma das estratégias que eu acabo muito por usar, porque eu treino especialmente de manhã, é tentar colocar o treino de maneira que fique ali entre as duas refeições. Portanto, raramente preciso de tal, não preciso propriamente ir correr para o balneário, porque passado 1 hora mais ou menos, acabo por ter a refeição pós-treino, que é o almoço, ou se treinar à tarde, acabo por ter sempre a possibilidade do lanche. Coisas que eu acho especialmente importantes na refeição pós-treino em termos de literatura, porque é uma coisa que eu não planeio propriamente para mim e para a maior parte dos meus clientes. Especialmente a proteína, não só para a parte de ganhos musculares, mas também para a parte de quem está em déficits calóricos, especialmente porque precisam de normalmente um consumo maior de proteína, e então acaba por ser aqui um bocadinho essencial. Em termos de valores, vai muito bater-se ao do Fragoso, o porquê de eu não focar tanto nos hidratos, especialmente para quem não tem, por exemplo, bidiários. A pessoa normalmente vai consumir o da refeição depois, ok? Eu quero ir maximizar a tal janela anabólica, por assim dizer, para ganhos musculares. E a verdade é que muito do que eu vejo nessa parte seria estimular-se cá um bocadinho a libertação de insulina, de modo a conseguir aumentar aqui um bocadinho, se calhar, a entrada dos aminoácidos na célula. O que a proteína por si só, em boas quantidades, já faz essa parte da insulina. Daí a parte dos hidratos eu não achar tão essencial. Agora,
mais uma vez, o importante é até que ponto ahm, isto vai entrar nos nossos macros. Eu acho que isso é o mais importante. A refeição que eu costumo fazer vai fazer com que eu ultrapasse o que planeei, vai-me ajudar a chegar ao que eu planeei ou não. Eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí que eu diria para planear se calhar essa tal refeição aqui pós-treino. Miguel, antes de pegares, queria também só pegar que o António disse que também, eu não disse há bocado, mas acho que também é um ponto a favor entre aspas. O fator de eu não achar que é tão necessário colocar os hidratos de carbono, pelo menos uma carga anormal pós-treino, é também porque a própria insulina já estimula com grande impacto a produção de insulina. E consumir mais hidratos de carbono não vai fazer um pico maior ou menor, ou pelo menos de forma significativa. Dessa forma, acho que não é necessário, se não for em condições especiais, fazê-lo. Porque também, ao que parece, a insulina também há pessoas que também acabam por fazer às vezes há pessoas que às vezes fazem apenas algum consumo maior de hidratos de carbono por achar que vai ter um pico maior e por criar mais anabolismo, mas ao que parece pela evidência que anda por aí, a insulina acaba por ter apenas um fator permissivo para a síntese proteica muscular e não depende dele, ou seja, a insulina apenas permite parte da síntese proteica muscular e não é ele que o faz acontecer. Por isso é que tem que sempre haver aqui a parte da proteína ao barulho. Senão era só tomar hidratos de carbono, pico de insulina e criava-se a síntese proteica muscular. Neste caso, se for através apenas de hidratos de carbono, nós teremos esse pico de insulina sim, só que a insulina sem a proteína não desencadeará a síntese proteica muscular, porque ele apenas é algo que permite que isso aconteça. Mas o que vai fazer com que isso aconteça é o treino em si e a ingestão de proteína. Michael, sorry. Não, tranquilo, está bom, está ótimo. Pegando no que vocês estão a dizer, a proteína. Estou até logo. Não, mas a proteína é o fundamental no pós-treino, especialmente proteína rica em leucina. Que isso aí é importante referir, porque é um aminoácido essencial na síntese proteica muscular. Pegando um pouco o que vocês estão a dizer, porque está bastante rico, até bastante rica em informação. Os hidratos de carbono, eu posso pegar no meu caso, e no caso de alguns atletas que preparo, os hidratos de carbono realmente é muito mais importante na questão de bidiários. Para quê? Para permitir haver uma recuperação do glicogênio muscular para preparar a próxima sessão de treino. Portanto, quanto mais rápido eles porem glicogênio para dentro, né, mais bem preparados estão para a próxima sessão de treino, seja daqui a 4, seja daqui a 5 ou daqui a 8 horas. Okay? Mas realmente, se vão ter um biodiário, tem que haver uma ingestão de hidratos de carbono pós-treino, que pode ser o almoço. Né? Agora lanço aqui uma pergunta: que tipo, ou seja, proteína, nós vamos ingerir, pronto, o professor do leite, ou seja, a famosa whey, ou seja, nós vamos criar uma proteína de absorção rápida pós-treino, okay? Aproveitar a janela anabólica. No caso de se vocês forem fazer um bidiário, estão naquela fase do treino, querem ser o Arnold, de manhã vão fazer perna e costas, e à tarde vão fazer peito e perna outra vez. Não, estou a brincar, peito e ombro, ou seja, vão fazer vão fazer aquele treino para ficar de cama 2 semanas. Okay? Tipo de hidrato de carbono é que vocês acham mais importante pôr no pós-treino? Um hidrato de carbono de absorção mais lenta, ou seja, hidrato de carbono mais complexo, ou de absorção rápida? Pegando aqui no ponto da ação da insulina, de ver os picos de insulina durante o treino. Força, continua. Não, força. Estava a lançar a pergunta. Eu ia dizer que a primeira coisa que eu ia ver era a distância entre os dois treinos e o número de refeições que vão existir entre cada treino. Provavelmente pelo estar a fazer isso, ou quando tens uma carga de treino tão absurda, provavelmente estarás numa fase de messing, e coisa que não vai faltar vai ser hidratos de carbono, que a maioria deles até vão estar em excesso, para além do necessário. Portanto, diria que na maioria dos casos, se a pessoa está num excedente calórico, está a ingerir bem uma bruta quantidade de hidratos de carbono.
para além do que ela necessita diariamente, muito para além disso. Vamos buscar os hidratos mesmo só para meter calorias extra, quase. Diria que não me preocuparia propriamente com o tipo de hidratos de carbono, imaginando que ela vai fazer um treino de manhã, vamos supor, por exemplo, 10 da manhã, já depois de um pequeno almoço, e vai fazer se calhar ainda pós-treino, um almoço e um lanche antes do treino, ou seja, 3 refeições. E provavelmente nessas 3 refeições ela no mínimo vai mandar para dentro uns 200 gramas de hidratos de carbono. Eu aí não me preocuparia propriamente com o tipo de hidrato de carbono que ela vai fazer. Mas se houvesse mais constrangimento temporal, aí privilegiaria um hidrato de carbono de absorção mais rápida na primeira refeição. Depois um de absorção provavelmente lenta. Imaginando que há ali 5 horas ou 6 horas entre os treinos. Se calhar um de absorção rápida na primeira refeição. Se calhar 2 horas, 2 horas e meia depois do treino, uma coisinha mais leve também, uma peça de fruta ou algo do género, uma ou várias, dependendo das necessidades da pessoa. E depois a última refeição que deve anteceder o treino, tipo, imaginando as tais 5, 6 horas, provavelmente vai acontecer ali 1 hora antes do treino, não vai dar para ser grande coisa de grande digestão. Se por outro lado fosse 10 da manhã, 7 da tarde, como vês se calhar algum mais frequentemente no pessoal que faz bidiários, talvez, aí já procuraria uma absorção mais rápida na primeira refeição, provavelmente na última, se for muito em cima do treino, e nas outras privilegiaria umas fontes mais complexas, tipo uma massa, um arroz, uma batata, uma aveia se for uma refeição não de prato, Uma pizza. uma pizza. É por vezes é isso, nós também estamos a pensar nos hidratos, mas depois se adicionares a gordura à refeição, aquela porcaria desacelera bem. Por isso Sim. a pizza aí lixava logo a cena. Ou então ficava bué da bom, porque ele ia comer bem. Tinha que ser uma pizza fit. Uma pizza fit. Malta, Alface. não existe uma pizza fit. Não Pizza de existe. abacate. Pizza de abacate. Esta eu sei muito. Olha, mas eu não sei se há alguma coisa, por exemplo, que o António quer acrescentar, ou se o Miguel acrescentou isto, lançou este tópico para depois dar parecer, mas eu, a nível de acrescentar algo ao Francisco, propriamente não tenho. Acaba por ser o mesmo. Eu não sinto necessidade de grande manipulação de tipos de hidratos de carbono quando uma pessoa está em excedente calórico, porque a quantidade acaba por ser tão grande e os hidratos de carbono acabam por ser uma fonte privilegiada por maioria das pessoas, porque faz sentido, porque é o macronutriente mais utilizado enquanto substrato energético neste tipo de treino. E basicamente, se não fosse nessas condições de excedente calórico, provavelmente também faria uma gestão semelhante à do Francisco. Mas também vou ser muito sincero. Por experiência de aplicação, não tenho propriamente, não tenho alunos que façam treinos como em bidiários, nunca fiz treino em bidiário. Eu chego ao nível do Arnold só com um por dia. E por isso, isto é apenas pelas recomendações que eu tenho lido, não por experiência própria. Mas não sei se, Miguel, se queres dar aí um teu shout-out sobre esta situação. Não, e pegando também na questão do pré-treino, que a gente falou no podcast, vai depender muito da pessoa que nós temos à frente. Já agora deixa-me só fazer um parênteses. Não sei se vocês querem acrescentar. Isto aqui que tu dizes não é bidiário, mas contempla uma pessoa que treina às 9 da noite e depois volta a treinar às 7, às 8 da manhã. Também entra essa janela, também entra por aí. Querem falar sobre isso também? Isso também é um ponto interessante. Eu não queria entrar por aí, mas depois também é um ponto interessante, porque vamos a ver, não passam 12, passam 10 horas entre um treino e o outro. Que é o que vai acontecer se uma pessoa treinar às 9 da manhã e depois for treinar às 6 da tarde. Vai depois, e entre as 9 da manhã e as 6 da tarde conseguimos pôr, 3 refeições, se calhar, um pós-treino, um almoço, calhando nestes horários, um pós-treino, um almoço, um meio da tarde e um pré-treino, até podemos ir às 4 refeições. Até eu acho que quando pegamos nesse ponto aí, já lá vamos, mas posso já adiantar, acho que conta muito as refeições que temos entre treinos, que a gente falou há pouco. A distribuição de macronutrientes e a distribuição calórica e energética estiver assegurada entre um treino e o outro, acho que tem tudo para correr bem o treino. Agora, voltando à questão, e já vamos aí, para eu dar o meu parecer em questão à pergunta. Eu, por exemplo, na minha experiência, se eu tiver um treino de alta intensidade, nem vamos falar do tipo de treino, mas se tiver um treino de alta intensidade, um treino de força, assim, tipo aquele leg press com 20 kg,
Epá, a chamada janela anabólica, aqueles 45 minutos, há várias, vai depender das referências, mas eu não consigo comer nada. Ou seja, é impossível eu comer sei lá, uma sandes, uma porcaria qualquer, nem vou falar de alimentos, mas o meu corpo não consegue. Eu antes do treino, um pré-treino, tolero bem qualquer tipo de refeição. Eu podia comer um bacalhau com natas antes do treino. Ok? Mas após o treino é muito complicado para mim comer alguma coisa. Tem casos que não, as pessoas toleram bem e comem bem. Portanto, vai depender muito da pessoa que nós temos à frente. Lá está. O treino personalizado é isto. E a nutrição personalizada também é isto. Ok? Mas na minha experiência, em termos de treinos bidiários, posso dar um exemplo prático, por exemplo, quando na altura em que dava 5 aulas de grupo por dia, todas com uma intensidade bastante elevada, eu tinha que comer, senão desaparecia, não é? Mas os hidratos de carbono aí eram fundamentais após o treino, ok? Porque o espaçamento entre aulas, por vezes, às vezes, era tipo 1 hora, e já estamos a falar de uma coisa muito específica e era muito chato. A mesma refeição era quase pós e pré-treino do seguinte. Exatamente, é aí que é muito chato. Ninguém faz um treino com 1 hora de espaçamento, ninguém faz 2 treinos com 1 hora de espaçamento. Isso é tipo, estás no meio do treino, vais sair para uma reunião e voltes. Não, isso era muito complicado. Aí no Só meu se fosse caso, apoiado. o- Se aí no fosse meu para ser caso, apoiado. exato, lá está. Ou as provas de CrossFit, por exemplo, no dia isso também é igual, né? Eles têm 3, 4 provas durante o dia. Mas aí, pá, carboidratos para cima e especialmente em fontes de maltodextrina, que era o mais fácil de absorver, porque se tivesse uma aula daquelas mesmo muito, muito intensas, vai comer uma Sands agora? Não, pensar, obviamente. Portanto, era muito carboidratos de absorção rápida e proteína era muito de manter, só para manter aminoácidos em circulação e tentar evitar ao máximo o catabolismo. Então, tinha que manter aminoácidos em circulação. Não era a tomar aminoácidos, ok? Portanto, mas isso não vamos falar de tomar aminoácidos. Era só mesmo uma fonte de proteína também com os carboidratos, só para manter ali, para não entrar no catabolismo muscular ao máximo. Maioritariamente as aulas que eu dava eram aulas muito de treino cardiovascular de alta intensidade, portanto, e para eu não perder massa muscular é muito por aí que eu ia. É só para pegar aqui neste ponto um exemplo prático, que acho que é a melhor maneira de ver as coisas lá para casa. Agora, podemos pegar no que o Frigo estava a dizer há pouco, da questão do se for um treino à noite e depois ir sair e depois treinar de manhã. Ir sair, não, desculpa, ir para casa, dormir e depois ir treinar de manhã. Olha, pegando então aqui no que nesta proposta que o Fragoso deu, que se calhar nunca pensei muito nisso, mas se for a ver, especialmente se calhar com alguns atletas com que trabalham atualmente mais ligados ao, por exemplo, à parte de judo, que acabam por fazer o treino físico de manhã e treinam até muito tarde. Um bocadinho que eu os aconselho sempre de refeição é a parte especialmente de fontes de hidrato um bocadinho mais complexas à noite. A proteína foco-me um bocadinho já na parte de bater com os macros diários. Eu realmente a parte de macros acabo sempre por contar desde que eles se levantam até que eles se deitam. Portanto, a proteína que eu aconselharia no geral, atenção, porque eu nunca li nada específico sobre isto, estou um bocadinho aí pela racionalidade, seria ok, o que é que falta para encaixares dentro deste período antes de deitares. Normalmente nós falamos sempre aqui entre as 20 e as 40 gramas, de modo a haver uma resposta mais optimal por parte do corpo. Abaixo normalmente das 20 gramas poderá não ser o mais indicado, mas portanto, de maneira que ele tenha então essas tais, vamos dizer, 20 gramas para cima e que atinja os macros proteínas nesse dia, e a partir daí hidratos, ok? O que é que ele tem, porque a verdade é, apesar de ser um período se calhar semelhante ao que ele teria se treinasse de manhã e à noite, vamos dizer assim, se pensarmos dessa forma, ele vai gastar em termos de energia, o desgaste que ele supostamente terá de um treino para outro é diferente, porque aquele período que ele tem
da noite para o dia ele vai estar mais em repouso do que estaria durante o dia inteiro. Ele vai estar a dormir, portanto, mais caro do que a refeição pós-treino especificamente, eu iria buscar de como é que esta pessoa se vai sentir com uma refeição que otimiza a sua qualidade de sono. Portanto, eu pegaria muito por aí. Acho que uma vez abordámos isto já num podcast mais atrás, muito de leve, a situação de algumas pessoas, de alguma evidência de mostrar que algumas fontes de hidrato poderiam ajudar a pessoa a ter uma melhor qualidade de sono, outras que seria o oposto. Portanto, se calhar saber o nosso cliente ou vocês, quem esteja a ouvir, que tipo de pessoa é que são, como é que reagem a terem uma refeição nesse sentido, acho que podia ser uma boa parte. E depois temos a parte da melatonina, poderá ser um suplemento que eu aconselharia para algumas pessoas que pudesse facilitar a tal qualidade de sono. Acho que eu pegaria muito mais por aí, se calhar, ou seja, eu adaptava a refeição no sentido de otimizar o sono dele para ele estar o mais recuperado possível para o treino do dia seguinte de manhã. É que tu depois nessa questão da refeição, o teu pós-treino e pré-treino do dia seguinte ser também a tua refeição antes do sono, depois levanta bué de complicações, porque tens essa tal coisa, a tua refeição, idealmente, de acordo com o teu ciclo circadiano, ou seja, vá o teu relógio interno, para o pessoal assim numa gíria mais comum, não convém a tua refeição antes do sono ser aquela que tem mais valência energética, porque efetivamente parece ser aquela que apresenta um pior P-ratio, ou seja, o teu aproveitamento total daquela refeição pré-sono, a proteína vai ser extremamente importante, sim, mas depois toda a outra energia extra tem mais facilidade a ser convertida em gordura do que propriamente em substrato energético de glicogênio ou mesmo para suportar a recuperação muscular. Isto para dizer que não convém, de certa forma, ter refeições à noite muito ricas em hidratos e gordura antes de dormir. Mas por outro lado, tu queres ter uma refeição rica em hidratos depois do treino e queres ter uma refeição rica em gordura quando queres atrasar uma digestão, que é o caso da noite. Mas ao mesmo tempo também não queres prejudicar o sono. Só que depois tens os hidratos que melhoram o triptofano, logo deixam-te com mais sono. Mas se tu ficares cheio demais, já não consegues dormir bem. Então vai sempre reverter a isso. Tipo, se calhar o mais fácil nesses casos acabaria por ser tu fazeres uma refeição quase líquida, mas depois também tens a porcaria de se for uma refeição líquida demais, a pessoa vai acordar à meia da noite para ir fazer xixi, que também é subótimo. Pá, se calhar optares por uns hidratos daqueles tipo, se calhar não vou comer batata porque é altamente, tem uma baixa densidade energética, pá, mas se calhar uma massa com molho, ou seja, se calhar mais rico em hidratos, se calhar em vez de uma maionese ser uma cena tipo um ketchup, pá, e a fonte de proteína. E se calhar não abusar muito nas gorduras no ponto de vista de não ficar demasiado indigesto. Porque depois metes a pessoa a beber tipo um ganda batido, cheio de açúcar e não sei o quê, até pode ser congelado e isto e aquilo porque queres beber de calorias. Depois ele vai acordar à meia da noite para ir 2 ou 3 vezes para ir à casa de banho. Também não descansa nada de jeito. Eu já ia dizer que ia começar a ter essa refeição pós-treino todas as noites antes de dormir. Ganda batido com ganda bola de gelado lá em cima. Estás a gozar, mas eu tenho um aluno cujo gainer dele é um batido com gelado. Tipo, porque ele diz que aquela cena com o gelado lhe sabe bué da bem e arranjámos uma forma daquilo ter tipo 1200 calorias. E é o gainer dele. Isto da ciência é difícil, vamos só cortar os hidratos depois das 18 e Está bom. Está bom, sim. Olha, eu não sei que pontos é que vão acrescentar a seguir, mas acho que podemos começar já a tentar assim lançar umas conclusões, aplicações práticas. Eu acho que a mais importante é mesmo, lá está, nesta parte, nestes capítulos, acho que acabo sempre a dar a minha recomendação, é sempre parecida. É mais importante de tudo, saberem adequar o vosso target calórico e distribuição de macronutrientes para os vossos objetivos e para as vossas necessidades diárias. Ter sempre de acordo, ter sempre em conta que o vosso pós-treino pode variar consoante a refeição pré-treino. Ou seja, se a minha refeição pré-treino foi há muito tempo, eu tenho que tomar a refeição pós-treino o mais rápido possível depois do treino. Idealmente. Lá está, sem haver aquela loucura, porque ao que parece o mais importante
é o intake calórico diário e a distribuição de macronutrientes, mas também sabemos que o timing e o parcelamento destes nutrientes também acaba por ter a sua importância quando os outros já estão assegurados. Mas, sendo assim, se a refeição pré-treino já foi há relativamente algum tempo, tentar comer o mais rápido possível. Se por algum motivo vocês foram treinar 1 hora depois da vossa refeição pré-treino e acabar o treino 2 horas depois dessa refeição, e se foi uma boa refeição rica em hidratos de carbono e proteínas, não há aquela necessidade de ir a correr e tomar logo um batido de proteína, porque acaba, provavelmente será redundante, porque vocês ainda têm muitos aminoácidos a circular e mais tarde ou mais cedo vão ter outra boa refeição. E depois, acho também só aqui uma aplicação prática de uma coisa que acaba por ser, digamos, estúpida mesmo, que é malta que vamos imaginar que treina ao final do dia às 19 e acaba às 8. Malta que vai jantar, vai ter a sua refeição pós-treino, não faz sentido tomarem uma whey no balneário para passar de 15 minutos jantarem em casa. Esperem. A janela anabólica é um pouco maior, aliás, parece ser um pouco maior do que se achava antigamente, aquela hora depois. Por isso, se vão jantar logo a seguir, não tomem, não gastem a vossa whey em casa. Cheguem a casa e comam, não gastem, a whey está cara. Por isso, fazer as coisas de forma inteligente e com lógica, evitar coisas como estas são redundantes. A questão é, provavelmente isto não vos fará mal nenhum, mas temos que começar a pensar nas nossas ações e a lógica que elas têm. E neste caso, se vais jantar logo a seguir ao treino, ou se vais lanchar ou almoçar, não faz sentido aquela whey depois ires almoçar ou jantar. Eu gostei deste parênteses do Fábio Amei a dizer assim: pensem antes de fazer. Agora pensa. Isto está aqui para ser usado, não é só o resto. Acaba por ser. Aquela whey a correr, eu até não é a correr literalmente, mas até pode ser literalmente. Aquela que eu digo para vocês irem tomar a vossa proteína ou a refeição pós-treino o mais rápido possível é se treinar em jejum. A vossa refeição pré-treino foi há 5 horas para aí. Aí convém ir o mais rapidamente possível. Lá está, não vão perder os vossos ganhos por causa disso, mas aí podem ir a correr. Aí se me disserem, eu tenho que ir tomar o whey porque já passou 5 horas, ou estou em jejum, então eu deixo ir a correr. Se não for o caso, vais ter que, não vou deixar. Já apanhei muita malta depois de um treino de perna irem a correr para o balneário. Já está tudo mal. A vossa refeição pós-treino não interessa, porque se vocês depois de um treino de perna conseguem correr até ao balneário, já alguma coisa está errada. Já alguma coisa está errada. O treino de perna tem que ser como o Fragoso, que fica 30 minutos deitado lá no colchão. Sim. Tem que O haver Fragoso não faz indisposição, refeição pós-treino. O Fragoso, depois de pernas, faz uma soneca pós-treino. Easy. Tem que haver aquela indisposiçãozinha básica. Isso é que era o fundamental. Mas para finalizar aqui também, finalizar aqui o meu ponto, eu acho que algo que parece, o que também li, essa janela, não me lembro do nome dos senhores, mas o conceito de janela anabólica foi um bocado, e aquela de ser 1 hora depois, ou 45 minutos depois, ou o que era, foram 2 senhores que fizeram um estudo que efetivamente é uma boa ideia de comer logo algo altamente proteico naquela altura, mas é porque os efeitos agudos parecem interessantes, mas pelo menos o que eu li, das duas uma, ou não há estudos sobre isso, ou não há resultados significativos a nível mais crónico, ou seja, comparando um grupo onde toma o pós-treino proteína, por exemplo, uma whey pós-treino, logo a seguir, por exemplo, 10 minutos a seguir, ou se toma só 1 hora ou 1 hora e meia a seguir, ou até 2 horas, não parece haver, no final disto tudo, a longo prazo no desenvolvimento muscular, não parece haver diferenças significativas. Por isso, o conceito de janela anabólica surgiu daí, mas cada vez mais, ao que parece, essa janela alarga-se um pouco mais. O que tu acabas por ter é tipo, treinaste, estás a ver esta subida no gráfico e até este gráfico voltar a descer, que ainda demora, ou seja, a síntese proteica, o crescimento muscular que tu despoletas pelo treino em si, ele sobe, não é? Tu estavas aqui, tipo, imagina, ganhas e perdes músculo à mesma velocidade. Tu vais ao treino e estás numa tendência crescente. Ou seja, a síntese muscular está alta. E até ela descer, tu estás na pseudo-janela anabólica. Qualquer proteína que tu metas ali vai fazer com que ele, em vez de descer assim, tipo, faça uma mini subida. E tu que fizeste outra refeição proteica fora do período refratário, sobe mais um bocadinho.
sobe mais um bocadinho, estás a ver? Agora, tens aquele pico inicial onde está a bué da alta e tu queres meter ali proteína. Se a tua refeição anterior ainda tem lá proteína, lá está, se comeste tipo nas últimas 3, 4 horas e não foi pão de queijo, está top. Sim, provavelmente ainda tens aminoácidos a circular suficientes para acompanhar esse processo. Por isso é que eu digo sempre, isto tem sempre muito a ver com o resto da vossa alimentação diária e do quão depois é a refeição de pós-treino relativamente ao pré-treino. O meu take-home, então, que é uns X para levar para casa. Já que temos falado tanto da proteína, pegando aqui no contexto sempre do pós-treino. Vegetarianos, mais uma vez, carne de origem animal, carne, a proteína de origem animal, peixe também, desculpem a gafe. Não é supostamente, é melhor, é mais completo, ok, isto também se inclui na parte do pós-treino. Agora, já falámos disto, hoje em dia temos proteínas blend, ou se não querem ter esse gasto, procurem variar o tipo de proteína que vão consumir na refeição pós-treino, de modo a otimizarem os aminoácidos que vão ter presentes. E caso ou sejam muito inexperientes na parte nutricional, ou sejam relativamente recentes, porque aqui a parte do vegetarianismo se calhar não há tanta informação a ser partilhada como deveria, consulte um nutricionista. Em algumas fases pode ser essencial em termos de otimizar o resultado, alguma suplementação de leucina, ok? E pegaria um bocadinho por aí, ok? Portanto, este era o que queria dar aqui um bocadinho a atenção, ok? Nós quando falamos aqui de proteína, composta por aminoácidos, existem vários, não existe só 2 ou 3, e então a parte aqui, quem consome proteína de mais plant-based, mais à base de proteínas vegetais, ter essa atenção, ok? Provavelmente uma única e exclusiva fonte de proteína poderá não ser o mais indicado, especialmente como temos falado aqui, se a refeição pré-treino já foi há muito tempo e nós queremos otimizar aqui este período pós-treino para ganhos de massa muscular. Isso também eu acho que eles irem se informar com um especialista é mesmo por isso, porque eles têm opções, veganos, vegetarianos, eles têm opções, têm é que saber conjugar, porque isto aqui dá para outro podcast, vou só dar aqui um toque, porque efetivamente nós sabemos que alguns alimentos veganos são ricos nos aminoácidos essenciais, é necessário ver os aminoácidos essenciais para explotar a síntese proteica muscular. Alguns têm, mas outros não têm. Mas mesmo estes não têm, se vocês fizerem uma boa combinação, porquê? Porque há uns que não têm o aminoácido X e o outro não tem o Y. Por isso podem conjugar os dois e ter aí o melhor dos dois mundos. Por isso, consultar um profissional, principalmente também para conhecer quais é que são as combinações que podem fazer. É tal coisa. Eu acho que Ou hoje em também dia podes já não simplificar. há... Força. Podes simplificar e ir pela micoproteína, que é uma coisa que está cada vez mais na moda, que tem dado tipo uma resposta quando tu comparas grama por grama de proteína, está a dar uma resposta muito similar à whey. E podes também ir pela maioria das marcas de suplementação, geralmente gerais, sejam vegan ou não vegan, já têm as vegetarianas já vêm por norma em blend. Ou seja, em vez de comprar só de arroz ou só de ervilha, compra a blend, aquela que já junta 2 ou 3. E por norma, 9 times out of 10, vai estar tranquilo. Isso acho que já não existe a desculpa ou a ideia que havia anteriormente. Quem é vegetariano não é desculpa para vos dizerem que não vão ter o mesmo resultado. Hoje em dia temos cada vez mais informação nesse sentido, mais profissionais especializados para vos ajudar nesse ponto. Portanto, é tal coisa. Tal como no resto, força. Tenham estes cuidados que nós estamos aqui a falar. Em caso que queiram mesmo, consultem um nutricionista, lá de saber ainda responder mais especificamente ao vosso caso que nós. E este aqui é então a dica que eu queria deixar, que já são um bocado para casa. Miguel, dá-lhe o teu drop da Mike. Ou então outra dica de comam carne. Essa foi mais rápida. Brincadeira, não, apoio totalmente o que o António está a dizer. Aliás, ainda há pouco tempo tive na pós-graduação que tirei, houve um módulo que falámos acerca disso, sobre vegetarianismo e aumento de massa muscular. É possível, obviamente que é possível, mas o processo é muito complexo e até mesmo para os nutricionistas preparar uma pessoa
que eu tive a oportunidade de falar com obviamente essa formação foi dada por um nutricionista que acompanha atletas, nomeadamente atletas olímpicos, ok? Portanto, e lá está, é mesmo muito complexo esse processo de aumento de massa muscular sem acesso à proteína por fonte animal, por fonte de carne, vá, e depois depende do tipo de vegetarianismo também. Okay? Também isso dá para outro podcast também. Mas realmente é um processo muito mais complicado e dava para conversa durante 10 anos, portanto. Mas sim, é um ponto importante pegando aqui no António, okay? Porque realmente se nós quisermos treinar e não há fonte para crescer, é gastar caloria, lá está, é gastar energia. Okay? E o treino precisa depois de alimento, portanto, é um ponto importante também. Fregoso. Portanto, Agora, vai treinar a perna agora, Fregoso. Depois de sono. acho que abordámos tudo. Não sei se querem acrescentar mais alguma cena, pessoal. Não, eu toquei assim no que queria tocar essencialmente. Então acho que só falta aí o pessoal que está aí do outro lado passar ali em baixo no botãozinho daquele sino bué da chato que toda a gente pede e nós também vamos pedir para ativarem as notificações, clicarem naquele botãozinho vermelho e partirem bué da limites quando fazem isso. Subscrevam o nosso canal, partilhem isto com o pessoal todo, porque o Fragoso, se vocês partilharem, ele vai treinar a perna e vai dormir, mas se vocês não partilharem, ele não vai treinar mais perna. Vai, aquele gajo precisa treinar a perna. Portanto, Só dormir. espero que tenham gostado, pessoal. Espero que tenham convosco. Carga.